Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio aqui no canal. E hoje o papo é direto, sem enrolação, daquele tipo que faz a gente olhar no espelho e se perguntar: será que eu estou sendo essa pessoa e nem percebi? O tema é 7 tipos de pessoas que nunca serão respeitadas. Isso mesmo, respeito não é sorte, não é presente, não é algo que se implora, é algo que se impõe com postura, com atitude, com escolhas. Então fica comigo até o fim, porque eu vou te contar verdades que muita gente não tem coragem de falar. E no final ainda vou te dar uma dica poderosa para conquistar respeito de verdade. Bora começar? Primeiro, a pessoa que sempre quer agradar todo mundo. Você já viu aquela pessoa que vive dizendo sim, mesmo quando quer dizer não? Que aceita tudo para não desagradar, que engole sapo, que se anula para ser aceita. Pois é, essa é a primeira da lista. Quem tenta agradar todo mundo, no fundo, acaba desagradando a si mesmo. E o pior, perde o respeito dos outros. Sabe por quê? Porque as pessoas sentem quando você tem medo de desagradar. E quem tem medo de desagradar nunca vai ser levado a sério. Respeito vem de limites e quem não impõe limites vira capacho. Segundo, a pessoa que fala demais e faz de menos. Essa aqui é clássica. A pessoa que vive prometendo, falando bonito, vendendo imagem, mas na prática, nada. Diz que vai mudar de vida, mas continua no mesmo lugar. Diz que vai cortar gente tóxica, mas continua com o celular cheio de contatos que só sugam energia. Fala de evolução, mas não muda nem a forma de tratar os outros. Quem vive de discurso vazio perde o crédito. E quando você perde o crédito, você perde o respeito. Terceiro, a pessoa que vive se fazendo de vítima. Essa aí é polêmica, mas necessária. Tem gente que se recusa a sair do papel de vítima. Tudo é culpa dos outros, nada é responsabilidade dela. Se o relacionamento deu errado, a culpa foi toda do outro. Se perdeu o emprego, foi injustiça. Se a vida não anda, é porque ninguém ajuda. E olha, pode até haver dor real, pode até haver injustiça, mas quando a pessoa se afunda nesse papel e faz dele moradia, ninguém mais leva a sério. Sabe por quê? Porque o mundo respeita quem reage, não quem se entrega. Quarto, a pessoa que não sabe se valorizar. Isso aqui não tem nada a ver com arrogância e tudo a ver com autoestima. Ó, tem gente que aceita qualquer migalha em troca de companhia, que se coloca em segundo plano o tempo todo, que acha que ser bom é se sacrificar o tempo inteiro. Essa pessoa, infelizmente, não é admirada não, viu? Ela é usada. E não se engane, o mundo percebe quando você mesmo não vê seu valor. E quando você não se vê como alguém digno de respeito, ninguém mais vai ver não, viu? Quinto, a pessoa que muda de personalidade dependendo de quem está por perto. Ó, essa aqui é o retrato da insegurança. Sabe aquela pessoa que fala mal de alguém e depois está rindo com a pessoa como se fossem melhores amigos? Ou que é doce com os de cima e grosseira com os de baixo? Quem muda de comportamento conforme a plateia não tem essência. E quem não tem essência não inspira confiança. E adivinha? Sem confiança não há o que? Respeito. Sexto, a pessoa que vive se comparando e invejando os outros. Ah, esse tipo é mais comum do que parece. Gente que não consegue olhar para si, que vive focada no que o outro tem, no que o outro conquistou, no que o outro vive.
que se corrói por dentro quando alguém cresce, que tenta diminuir o outro só para se sentir assim maior. Ó, esse tipo de pessoa é pequena. E gente pequena pode até ser temida, né? Mas nunca será respeitada, porque respeito exige grandeza de alma. Sétimo, a pessoa que traz sua própria palavra. Aqui a gente fecha com chave de ouro, viu? Eu vou fechar aqui com chave de ouro. Essa é a pessoa que não honra o que diz, que promete, combina, jura e depois faz tudo ao contrário, que muda de ideia conforme a conveniência, que mente, que manipula, que ilude. Essa pessoa pode até enganar por um tempo, mas com o tempo perde tudo: confiança, admiração, reputação e respeito. Porque quando a sua palavra não vale nada, você não vale nada para os outros, tá bom? Agora me responde, assim com sinceridade, quantos desses comportamentos você já viu por aí? E mais importante ainda, quantos deles você já teve sem perceber? Porque o respeito começa por dentro. Se você quer ser respeitado, primeiro precisa se respeitar. Precisa se posicionar, se valorizar, ser coerente. Não dá para exigir respeito quando você mesmo se trai, se diminui ou se entrega por qualquer coisa. Lembre-se, respeito não é dado, é conquistado. E às vezes, para conquistar, é preciso perder, gente. Perder a aprovação, perder até a zona de conforto. Mas o que vem depois vale muito mais, tá bom? Lembre-se disso. Se esse conteúdo te fez pensar, comenta aqui embaixo. Respeito começa por mim. Só para eu saber que você chegou até o fim e que esse papo fez sentido para você, tá bom? E claro, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Tem gente aí se perguntando por que ninguém o respeita, mas vive cometendo todos esses erros. Então, se você curte esse tipo de reflexão direta e verdadeira, já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações. Toda semana, todos os dias tem conteúdo novo, feito com carinho, mas sem passar a mão na cabeça, tá bom? Nos vemos no próximo episódio. Até lá e se respeita.